Graça e paz da parte de Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa. Trazer aqui a continuação do Salmo 37, né, que é um salmo de Davi, onde ele nos retrata, ele faz uma comparação, né, da vida do justo, da vida do ímpio. Ele vai dizer o fim de cada um, né, para onde cada um vai. E também, moralmente falando, ele vai tratar das diferenças de um para o outro, né? Aqui no versículo agora 21 e 22, ele diz assim, ó: o ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. Então, como vimos, né, aqui Davi está sempre fazendo um contraste, né, uma comparação entre o justo e o bom, né, o ímpio e o crente. E aqui ele vai dizer que o ímpio ele pede emprestado e não paga, mostrando aqui, né, o estilo de vida egoísta, irresponsável e sem compromisso do ímpio com os outros. Ou seja, é uma falta de caráter, de honra, mas também uma falta de empatia. É um ato de egoísmo, pois eles pedem emprestado e não pagam. É uma atitude de alguém que está pensando somente em si e não pensa no próximo. É uma falta de empatia também, né? Ele pega emprestado, mas ele não tem a intenção de devolver ou de cumprir com as suas obrigações e com as suas responsabilidades. E aqui o salmista está revelando a natureza do ímpio, né? Uma natureza desonesta e injusta, né? Porque isso é um ato de injustiça. E aqui eu vou abrir um parêntese, meus irmãos. Não é verdade que todo ímpio, ou seja, todo homem sem Deus, é desonesto nas suas dívidas e nas suas coisas, né? E também não é verdade que todo crente é bom pagador. Infelizmente, não é verdade. Só que não deveria ser assim, né? Pelo menos no que diz respeito a nós cristãos, a Bíblia deixa claro que é o ímpio que pega emprestado e não paga, né? Só que quando o crente ele age da mesma forma, ele está agindo impiamente e está mostrando injustiça e desonestidade, que são características do ímpio. E hoje é muito fácil a gente se dizer cristão, todo mundo hoje é cristão. Só que uma coisa que nem todos sabem, né? Até os ímpios, né? É uma coisa que nem todos sabem, que nem todos, de fato, são cristãos verdadeiros. Como nem todos do mundo, de fato, são, ainda que estejam vivendo na impiedade, são ímpios para sempre, né? Eles serão salvos pelo Senhor em um certo momento, mas nem todos os ímpios são justos, são desonestos. Como também nem todos os crentes são bons pagadores, porque não são crentes verdadeiros, né? Não tem o Espírito Santo. Então, o ímpio ele não cumpre com as suas obrigações. E vale lembrar, meus irmãos, que a Bíblia ela chama de justo a pessoa que vive de acordo com os princípios morais e éticos, né? Aqueles que vivem de acordo com os princípios de Deus. E ela mesma é a representação de fidelidade, de honra e de bondade de Deus. Porque ela tem o Espírito Santo transforma essa pessoa. O justo é aquele que vive de um modo de vida que é destacado pela sua integridade. Não é que ele é perfeito, mas ele é uma pessoa íntegra, ele é uma pessoa correta, uma pessoa justa e verdadeira. E eu não estou dizendo aqui que os ímpios ou que os justos, que eles não venham a ter dívidas, né? Muitas vezes têm. Só que eles pagam as suas dívidas, eles têm a obrigação de cumprir com seus deveres morais. O ímpio ele não respeita o próximo quando ele age de forma desonesta. E a evidência de que alguém realmente é um verdadeiro filho de Deus, de que foi salvo, é caracterizada pela justiça, pela retidão e pela fidelidade. Então, um crente, ele tem que arcar e agir corretamente com o próximo. Se ele pegou emprestado, ele tem que pagar. Não pode agir da mesma forma que age o ímpio, né? Então, enquanto o ímpio toma emprestado e não paga, o justo ele é conhecido como aquele que se compadece, que é generoso, né? Porque ele confia em Deus, ele não confia nas riquezas e dá, né? Enquanto os ímpios é egoísta e não tem empatia pelos outros, o justo ele deve se mostrar o oposto disso. Ele se compadece, ou seja, ele tem empatia. O ímpio ele não tem empatia porque ele pega emprestado e não devolve. O justo ele tem empatia porque ele se compadece e dá. Ele cuida dos outros, especialmente daqueles que têm necessidade, que estão passando em necessidade, né? O justo não apenas sente empatia, que é o ato de se compadecer, mas ele oferece ajuda, que é o ato de dar.
evidenciando aqui, meus irmãos, a natureza do crente, né? Generosa e benevolente. O ímpio toma e não devolve. O justo é generoso em dar e ele não espera receber de volta, né? Jesus diz lá, se pedir emprestado, dê. A atitude do crente é dar sem esperar receber em troca. Qualquer coisa. Dá, seja ação, seja... o que você estiver fazendo para alguém, você tem que dar e fazer sem a intenção de receber de volta. Você tem que fazer para Deus, para Cristo. O ímpio ele é retratado como alguém que é desonesto e de caráter duvidoso. O justo é retratado como alguém que é livre de egoísmo, generoso e que se compadece dos outros. A compaixão dos justos, ela não é somente um sentimento, mas é também uma ação. É muito fácil a gente dizer que se compadece do outro, mas não fazer nada por isso, né? Ele não só se compadece, ele dá. E aqui envolve fé e prática, né? Que Tiago lá vai dizer que a fé sem obras é morta. Então o que podemos aprender com esse texto, com isso? Primeiro que a desonestidade é uma atitude de pessoas não regeneradas e ímpias. O crente ele deve honrar com todas as suas responsabilidades. E eu não estou dizendo com isso que o crente não possa tomar emprestado, que o crente não tenha dívidas, mas que o crente ele tem a obrigação e o dever de cumprir com todas elas. Ele deve honrar todas as suas obrigações e os seus deveres. Ele deve honrar a Deus em primeiro lugar e também ao próximo. E infelizmente, meus irmãos, a nossa cultura ela é conhecida pela desonestidade e pela falta de empatia e de honra. Só que os crentes eles não devem agir assim, porque isso é atitude de ímpio. É ímpio que toma emprestado e não paga. É ímpio que age assim, de forma desonesta e sem empatia pelos outros. O crente ele deve ser conhecido pela sua justiça, fidelidade, honra e generosidade. E outra coisa também é que não existe crentes desonestos. Não existe. Como também não é verdade que todo crente é verdadeiro. Mas não existe crente desonesto. O crente verdadeiro ele não é desonesto. Ele tem que pagar suas coisas, ele tem que agir com responsabilidade, com honra. Ele tem que ser honesto, né? Ele é conhecido por um estilo de vida honesto. Então não existe crente desonesto. E para finalizarmos, o salmista diz que a herança dos justos é a terra. E aqui era um símbolo da terra prometida, né? A terra de Canaã, que manava leite e mel. É um símbolo da promessa de Deus, né? Do dom de Deus, da bênção de Deus. E também é um símbolo da bênção de Deus sobre todos nós, os crentes de hoje, né? É um símbolo da bênção e da provisão de Deus, né? É um símbolo da bênção de Deus. O justo, ou seja, o fiel, o verdadeiro, o puro, o íntegro, o moralmente correto, o generoso e o honesto. Esse é abençoado por Deus e herdará a terra prometida, que também é um símbolo da vida eterna. Agora os ímpios, o infiel, o mentiroso, o impuro, o que não é íntegro, o que não é verdadeiro, o que não é moralmente correto, o desonesto, esses são amaldiçoados pelo Senhor. E aqui referindo-se ao julgamento final, né? O julgamento divino. E esse julgamento, meus irmãos, ele virá sobre todos os que se opõem a Deus e aos seus mandamentos. E Davi aqui ele faz uma distinção, né? Entre o justo e os ímpios. E um é conhecido pela sua integridade, pela sua generosidade, pela sua compaixão, pela sua fidelidade e o amor a Deus. O outro é conhecido pela sua falta de empatia, pelo seu egoísmo, pela sua desonestidade, pela falta de integridade, de inteireza e de caráter. E a pergunta que eu faço para vocês é: em qual desses dois você se encaixa? Porque sobre um está a bênção do Senhor e sobre o outro está a sua maldição. Amém? Deus abençoe.